Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz, professor de História, também professor de Tecnologia, aqui direto do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, falando diretamente então do CIEBP. Hoje nós vamos ter uma aula do programa Mão na Massa, que, como de habitual, passa nas segundas e terças-feiras, né? Para quem não sabe o que é o CIEBP, quem não sabe o que é o Mão na Massa, eu vou fazer aí uma breve introdução, uma breve explicação sobre esses dois programas aí do governo do Estado de São Paulo. O CIEBP é o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista e ele fica localizado na rua Padre Chico, 420, em Perdizes. Então, é um prédio, fica dentro de uma escola, na Zuleika de Barros, composto por 7 espaços, onde nós trabalhamos temas de tecnologia e inovação e do currículo nacional, da Base Nacional Curricular Comum do Currículo Paulista. E é por isso que você está vendo a gente aqui no Centro de Mídias. Nós discutimos também currículo, além de experiências, além de colocar a mão na massa. No nosso espaço aqui, nós temos 7 salas diferentes que vão trabalhar nas mais diversas vertentes, seja o Hub de Inovação, que vai falar de economia criativa, de empreendedorismo social e das novas profissões, como também a Sala 2, que vai falar de computação na prática, que é onde nós estamos, que fala um pouco de gamificação, de jogos, da computação criativa, das ideias que movem os computadores e toda a lógica de programação por trás deles. Ainda temos um espaço dedicado à gravação, um estúdio, que temos equipamentos de gravação de áudio e de vídeo. Temos também o Centro de Mídias Digitais, onde você pode discutir o formato, né, da educomunicação, das mídias digitais. Fizemos até um programa sobre como ser um youtuber aqui no programa Mão na Massa, que acredito que é um tema que interessa a muitos de vocês. Temos espaço de experimentação, de cultura maker, no espaço 4, onde nós vemos prototipação com papelão, com equipamento de baixo custo, até uma prototipação mais tecnológica, como é a do espaço 5, que vai mexer com robótica e microchips, como o Arduino, que é um chip de baixo custo também, mas já mexe com microeletrônica e é um conhecimento mais específico. Por fim, nós teremos o último dos espaços, o espaço 7, que é dedicado à impressão 3D, a prototipação ainda também em outro nível, com design 3D, né, onde você faz no programa e você consegue dar forma, materializar as ideias, como é dito aqui pelo professor Marcelo, que trabalha conosco, né? Mas, por fim, né, você que decidiu ficar, que você está me ouvindo, decidiu dar atenção a este louco aí que está falando do seu celular, que você esqueceu no canal aí do 8º ano, você, professor que está almoçando e está prestando atenção na gente enquanto está preparando a sua aula, você é desavisado, preparar no canal do YouTube ou no Facebook aí do Centro de Mídias, porque, afinal, você deveria dar atenção a esse grande informe publicitário do Centro de Inovação? Primeiro porque é um espaço nosso, eu acho que todos deveriam conhecer, mas também porque a gente vai fazer algo muito legal hoje, no programa Mão na Massa, né? Hoje nós vamos ensinar vocês a fazerem um cinema em casa, nós vamos dar uma aula expositiva sobre o tema das projeções, e enfim, eu acho que vale muito a pena ficar aí conosco. Eu vou ser o moderador, eu, o professor Luiz, mas agora eu apresento também o professor Leandro, que vai conduzir essa aula. É com você, Leandro. Olá, pessoal, boa tarde. Novamente, é um grande prazer falar com todos vocês. Hoje nós teremos uma aula super bacana, nós falaremos sobre projeção de telas, isso mesmo. Nós vamos investigar um pouco, discutir um pouco a respeito de como as imagens são projetadas nas telas. Quais telas? Computadores, televisores, celulares, tablets, enfim. Vocês já se perguntaram como será que as imagens elas vão parar lá? Como elas são projetadas? E para isso nós iremos então voltar um pouco no tempo, né, e investigar essa origem da projeção de telas a partir do teatro de sombras. Iremos construir nossa televisão de papelão. O título da nossa aula, portanto, é Um jogo de luz e sombra, faça um cinema em casa. Mas antes de, por favor, o próximo slide, antes de nós discutirmos a temática da aula de hoje, eu quero falar um pouco mais sobre o espaço 2, o espaço que nós trabalhamos, que é a computação na prática, e a relação também, né, da temática da aula de hoje com o nosso espaço. Então, computação na prática é um espaço onde nós trabalhamos com conceitos da computação, só que de um jeito muito mais lúdico, muito mais divertido e interessante, né?
Então, é bem diferente daquelas aulas de computação que existiam, né, há alguns anos atrás. A computação, na prática, vai trabalhar por meio de jogos, né, por meio de plataformas digitais, como, por exemplo, o Scratch, né, que é uma plataforma de criação de jogos, ou o Arcade Make Code, que também possibilita criar jogos de videogame do zero. Nós também temos aqui as placas microbit, que são mini computadores, né, que podem nos possibilitar criação também de projetos com robótica, enfim. Também trabalhamos com esses mesmos conceitos a partir de jogos desplugados, ou seja, sem o uso necessariamente da tecnologia high-tech, né, como fazendo uso de energia eletrônica ou de computadores e acesso à internet, mas o objetivo aqui do espaço é que realmente os nossos estudantes e professores possam conhecer um pouco mais, né, sobre programação, pensamento computacional, como construir um algoritmo, o que é um fluxograma, o que é um código binário. Então, eu tenho certeza, né, que se vocês vierem visitar a gente aqui, vocês vão se divertir muito e vão aprender também. Bom, próximo slide, por gentileza. Os objetivos da nossa aula de hoje serão dois. Nós iremos discutir sobre o conceito e a origem do projetor de telas. Como será que surgiu, quem inventou, como que foi que tudo isso se desenvolveu ao longo dos séculos. E vamos aprender também a confeccionar o nosso teatro de sombras, ou como vocês preferirem também, a nossa televisão de papelão. Muito bem. Mas antes disso, eu gostaria de escutar vocês, né? Eu gostaria que vocês escrevessem, compartilhassem conosco aí no chat, a partir de duas perguntas, se vocês já pararam para pensar sobre o funcionamento de um projetor de telas. Como será que surgiu essa invenção? Você já parou para pensar nisso? Né? Como será que as imagens de uma tela, elas vão parar lá? Quem inventou, quem teve essa ideia de inventar um projetor de telas? Então, 3 minutinhos aí para vocês pensarem a respeito dessa questão e compartilhar conosco no chat. Olá, pessoal, bem-vindos de volta aqui para a interação. Agradeço a todos aí que contribuíram. Vou devolver aí também o bom dia das professores que mandaram aqui no chat do 8º e do 6º ano, né? Professora Silene, professora Maria Ribeiro. Então, bom dia aí para vocês, né? Sempre aquela chuva de bom dias e boa tardes. E também a gratidão aos alunos que nos acompanham. Se você está gostando, não deixe de chamar, mandar uma mensagem para todo mundo participar e assistir essa aula ao vivo e interagir conosco, que também é muito importante
para a gente, né? Muita gente comentou sobre a questão dos projetores, de ter alguma coisa a ver com uma lâmpada, né? Já que sai uma luz ali de dentro do projetor, alguma coisa mecânica, com engrenagens, que já ouviram barulhos dos projetores. Lembraram também do filme do Hugo Cabret, que passou um tempo atrás, que falava sobre a origem do cinema. Enfim, contribuições diversas que foram colocadas aqui. E se você tem interesse aí, se você está gostando do que está vendo, tem interesse em participar, não deixe de chamar os amigos e também comentar, que a gente coloca tudo aqui no ar para vocês. Mas agora eu volto para o professor Leandro, que vai dar sequência à nossa aula sobre a projeção em tela sobre o cinema em casa. Vai lá, Leandro. Obrigado, professor Luiz, e obrigado, alunos e professores da rede, por compartilharem aí seus conhecimentos, suas experiências, suas vivências conosco, né? Então, nós estamos aqui falando sobre os projetores de tela e não sai da minha cabeça a ideia de que realmente os projetores, eles vieram para facilitar as nossas vidas, né? Então, hoje, fazem parte do nosso cotidiano essas ferramentas digitais. E para que elas servem? Para muita coisa. Para você apresentar um trabalho, para você, enfim, conseguir explicar melhor uma ideia numa reunião de trabalho, por exemplo, ou na escola. Então, os projetores, eles facilitam bastante, né? Como toda tecnologia que vem para facilitar e melhorar nossas vidas, né? É para isso que as tecnologias existem. Bom, no próximo slide, então, em nosso cotidiano, os projetores de tela ganharam destaque em diferentes setores da sociedade: trabalho, escola, entretenimento, enfim. Eles também serviram como referência para outras modalidades de telas digitais, tais como televisores, computadores, tablets, celulares, etc. Mas como tudo isso surgiu? Bom, então, como eu disse anteriormente, os projetores, eles fazem parte das nossas vidas, né? Mas, na atualidade, devido ao avanço e o desenvolvimento da tecnologia, graças à curiosidade, à invenção, né, dos homens, dos seres humanos, dessa capacidade inventiva que nós temos de encontrar soluções e melhorarmos, aperfeiçoarmos cada vez mais as nossas invenções, é que, então, hoje nós temos muitas modalidades, né, para se projetar uma imagem numa tela. Tantas que hoje nós não daríamos conta para falar sobre todas elas, né? Por exemplo, as imagens hoje que são projetadas em celulares, telas de computadores, elas são digitais, né? Então se faz uso de outra técnica. Você tem lá pequenas luzes, muitas, milhares, milhões de luzes pequenininhas, os pixels, né? E elas todas juntas formam as imagens que a gente consegue hoje não somente ver, mas também consegue interagir, né? Como é o caso dos tablets e celulares. Muito bem. Mas nós iremos, então, discutir, para se pensar essa tecnologia mais avançada, é importante a gente voltar um pouquinho no tempo e ver como tudo isso surgiu, né, a partir dos projetores de tela. Mas antes, eu quero exibir aqui um vídeo para todos vocês, feito pelo nosso querido professor Luiz, com muito carinho, para a gente refletir um pouco mais sobre esse jogo, né, que existe entre luz e sombra. Acompanhe conosco o vídeo é bem curtinho, mas é bem interessante para a gente refletir a respeito. Todas as religiões falam sobre luz e sombra em suas histórias. No Velho Testamento, após criar o céu e a terra, viu Deus que era boa a luz, e fez a separação entre luz e trevas. Entre os astecas, um sol negro e morto, o quinto de sua série de vários mundos, só ganha vida quando Nanahuatzin, um humilde e pobre deus, se joga a uma fogueira, sacrificando-se para encandecer e iluminar o mundo. E entre os egípcios, por outro lado, tudo começa com as águas negras do caos. 3 civilizações, separadas por milhares de anos, de quilômetros e de costumes, mas chegando à mesma necessidade de explicar a dança entre luz e sombra na criação do nosso mundo. Você já parou para pensar no poder e na história que carregamos na nossa própria sombra?
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do filme, né? E até apreciar um pouco como foi divertido fazer e a questão de uma metalinguagem, por assim dizer. A gente faz um filme para falar sobre como os filmes surgiram, sobre como o jogo entre luz e sombra, as brincadeiras, elas possibilitaram a criação, talvez, aí do cinema que a gente vai ver mais adiante, né? Até resgatando a contribuição aqui da professora Yara Aparecida, que falou que pode ter surgido do acaso, né? Ela falando dos projetores de luz. Retornando o bom dia, boa tarde aqui do professor Petronílio, José Raimundo também, a Pro Aparecida, que mandou um parabéns, espero que seja para a gente, que tenha gostado do nosso conteúdo, mas agora eu dou sequência para o professor Leandro, para ele continuar essa aula que a gente preparou para vocês. É com você, Leandro. Muito obrigado, professor, professores, por acompanharem. O vídeo ficou o máximo, né? O Luiz arrasou aqui nessa nossa reflexão sobre esse jogo luz e sombra, que foi o ponto de partida, né? Então, antes de surgir essa invenção dos projetores de tela, primeiro começou, né, como uma brincadeira, uma investigação dos homens de como a luz se comporta quando a gente coloca um objeto, que é um obstáculo para ela, e as sombras que se formam, né, a partir dessa brincadeira entre luz e sombra. Algo que, inclusive, a gente observa, né, esse jogo, essa luta dos opostos, dos contrários, em muitas lendas, em muitos mitos antigos, né? A luz sempre representando como um bem, as trevas, as sombras como o mal, essa luta entre bem e mal, né? Representada em muitas histórias e que faz parte do imaginário dos homens. Então, eu imagino aqui, né, vamos imaginar os homens lá naquele período mais antigo, na caverna ainda, aquelas civilizações primitivas, né, em volta da fogueira, muitas vezes fugindo, né, de tempestades, de animais selvagens, e ali brincando com as sombras que se formavam no fundo dessas cavernas, né, e observando que, ao colocarem suas mãos frente à fogueira, era possível que se formassem silhuetas e formas de animais, de seres, e assim, nessa brincadeira, surgiu a primeira projeção de tela. Próximo slide, por favor. Então, com o avanço, o desenvolvimento dessa pesquisa humana, ainda muito primitiva, muito em volta ainda de brincadeiras, nós temos, então, o surgimento do teatro de sombras. Na China, no século V a.C., destaca-se o chamado jogo de sombras, que envolve a projeção de figuras humanas, coisas ou animais sobre telas de linho. Essa arte foi considerada uma das precursoras do cinema. Então, como vocês podem observar na imagem, nós temos alguns bonecos, né, feitos com outros materiais, né, com pano, enfim, feitos, confeccionados por esses homens, né, na antiguidade, pelos chineses, para contar as suas histórias. Então, já é um aperfeiçoamento daquela brincadeira dos homens das cavernas. Então, os chineses eles começam a desenvolver técnicas e começam a experimentar o distanciamento da luz, os objetos, construindo objetos articuláveis, né, de vários tamanhos, observando também qual é a melhor posição de poder projetar as imagens, tudo isso ainda com esse espírito investigativo. Outra informação também importante aqui sobre isso é justamente o elemento de mistério que está envolvido em todo esse processo, em toda essa pesquisa. Porque os orientais, de um modo geral, não só os chineses, mas os indianos que também utilizavam dessa técnica, eles tinham um olhar para o teatro de sombras quase místico, né? Então, para eles, o teatro de sombras, ele, de fato, trazia mensagens do além, trazia mensagens de outro mundo, o mundo das sombras. Olha que interessante. Então, geralmente, somente aquelas pessoas especiais poderiam, de fato, construir as histórias, os personagens e contá-las por meio de sombras. E assim, então... tá. Desculpa, pessoal, falhas técnicas. Bom, como eu estava falando, somente então é que esse desenvolvimento, né, dos chineses
ele foi se aprimorando até chegar, de fato, no Teatro de Sombras. Bom, envolto a esse, como eu estava falando, né, sobre todo esse mistério, né, algo que, inclusive, a gente pode fazer uma analogia com os dias de hoje. Por quê? Quando eu assisto uma televisão, um cinema, ou vejo um computador, também existe esse elemento do mistério, né? Como será que a imagem é projetada ali? Né? Quais são as engrenagens? O que acontece por detrás? Né? Mas diferente deles que acreditavam ser uma mensagem do além e que eu deveria aprender e seguir, nós também contemplamos essas mensagens e ficamos aí super curiosos, né, sobre o que está sendo transmitido para a gente. Então, talvez a gente não tenha mudado tanto assim essa nossa natureza humana, né, em relação às projeções de tela. Próximo slide, por favor. O teatro de sombras, nesse sentido, trata-se de um modo de fazer teatro que se aproxima muito da fantasia, do imaginário e do faz de conta de uma criança. Ver uma sombra como uma imagem sendo desenhada e perceber como ela se cria e conta algo, aguça sensações e a imaginação de quem está fazendo e vendo. Então, quem nunca brincou de teatro de sombras, né, gente? Em casa, brincou lá de sombras, ficou lá tentando fazer um cachorrinho, um coelhinho e tal. Eu, quando era criança, eu adorava. Meu filho hoje, né, também gosta muito quando a gente brinca de sombras, né? Então, as sombras, elas evocam na gente a nossa imaginação, a gente começa a imaginar histórias, começa a imaginar mil e uma coisas. Então, essa é uma capacidade, inclusive, muito interessante nesse processo da invenção, nesse processo da aprendizagem, algo que nós devemos, assim, realmente incentivar bastante que as nossas crianças façam, dentro e também fora da escola. Próximo slide, por favor. Os principais elementos do teatro de sombra são os seguintes. Nós temos a tela, que pode ser a parede do seu quarto, que pode ser uma tela feita de linho, como os chineses faziam, ou de papel de seda, como nós vamos mostrar hoje com o nosso teatro de sombras. Nós preparamos uma peça aqui, um filme para vocês assistirem, hein, pessoal? Então não perca, pega a pipoca lá depois que vai ser bem legal. Outro elemento são as silhuetas e movimentos das sombras. Inclusive, eu tenho aqui separado alguns dos personagens utilizados, né, no nosso cinema feito especialmente para vocês. Vejam que é super fácil, nós fizemos aqui um peixe, né? Então nós temos um palito de churrasco grudado aqui com o EVA. É possível que vocês façam com outros materiais também, basta usar a imaginação. Eu tenho aqui o que vai ser o nosso mago, né? Então, veja que o mais importante é a projeção da sombra na tela. Então, vocês façam os personagens e depois é necessário que vocês testem, que vocês vejam qual é a sombra que está sendo projetada na tela. Também é possível, inspirados nos chineses, que vocês façam bonecos articulados, né? Então, eu tenho aqui o nosso imperador, depois vocês vão conhecê-lo, ele tem aqui essa articulação, onde você consegue simular esse movimento, né, dele com o braço acenando. Então, é possível que vocês possam aí criar muitas coisas muito mais legais e divertidas que a gente aqui. Esses são apenas alguns exemplos para vocês. É importante também que vocês olhem para a iluminação, né? Então, recomendo que façam num local escuro, que vocês encontrem uma posição bacana para a iluminação ter um foco somente na tela. Então, pode ser uma lanterna, por exemplo, como essa que eu tenho aqui na minha mão, né? Ou pode ser uma vela também, caso você não tenha lanterna. O importante é que a iluminação ela deixe bem clara as sombras. Músicas e efeitos sonoros. Então, vocês podem colocar música, podem fazer o vídeo depois, editar, colocar a música depois. Isso, com certeza, vai tornar a história muito mais interessante, vai trazer as emoções, muito mais emoção para a história. Então, vocês podem aí incrementar o teatro de sombra de vocês com efeitos sonoros. A narrativa e os personagens também são elementos importantes para que a história fique divertida. Então, é importante pegar uma história, né? Você pode pegar uma história que já existe, sei lá, 3 porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, e pode recontar essa história,
ou você pode criar a sua história do zero, né? Criar seus personagens, criar o seu enredo, o momento do clímax. É importante que a história ela seja bem envolvente para que as pessoas elas queiram assistir. E assim vocês vão brincando com as sombras e formando verdadeiros efeitos especiais, igual no cinema. É importante que tenha uma plateia também que assista você, então você pode cobrar o seu ingresso das pessoas, né? E, inclusive, vocês podem gravar esses vídeos, compartilhar com a gente, posta lá nas redes sociais, #Ciebp. Não esqueçam também de acompanhar a gente no nosso Instagram, @Ciebp, e compartilhar aí o teatro de sombra de vocês. A gente vai adorar ver aí o que vocês estão produzindo, tá, pessoal? Bom, próximo slide, por favor. Finalmente chegou a hora. Nós vamos exibir aqui com exclusividade o nosso primeiro filme feito, rodado exclusivamente aqui no CIEB, especialmente para vocês, alunos e professores da rede, que é A Origem do Teatro de Sombras. Então, é um vídeo bem curtinho, feito com bastante carinho, espero que vocês gostem. Pode passar o vídeo, por favor. Conta a lenda que lá pelo ano de 121, o imperador Uti, pertencente à dinastia Han, ficou desesperado com a morte de sua bailarina preferida. Teria ordenado ao mago da corte que a trouxesse de volta do Reino das Sombras. E lhe teria advertido de que, caso não o conseguisse, ele seria decapitado. O mago usou a imaginação para confeccionar a silhueta de uma bailarina, usando uma pele de peixe macia e transparente. Ele ainda ordenou que no jardim do palácio fosse armada uma cortina branca contra a luz do sol, de modo que deixasse transparecer a luz no tecido. No dia da apresentação ao imperador e à sua corte, ao som de uma flauta, o mago fez surgir a sombra de uma bailarina, movimentando-se com leveza. Nesse momento, teria surgido o Teatro de Sombras. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Esse vídeo aqui foi gravado no CIEBP e pelo CIEBP. O que isso quer dizer, né? Não só a gente usou o espaço, mas usou todos os recursos, né, que a gente tinha à nossa disposição. Aqui a gente pegou a parte da criação, da composição, né? O pensamento computacional envolve justamente isso. Você tem uma tarefa e você vai decompondo. A gente queria criar uma imagem, a gente fez lá os bonequinhos. Envolveu também a parte da prototipagem, de criar um recorte 3D lá no MDF para fazer o tempozinho, o professor Leandro vai mostrar mais tarde, né? E envolveu uma locução, né? O uso das mídias digitais, o conhecimento do audiovisual, do áudio e vídeo, né? Então a gente teve a ajuda aí da professora Cirlândia, do professor Katsusuki, o Leandro, claro, que está aí, não só capitaneando a aula, mas ele que estava na titeragem lá, mexendo os bonequinhos, e com a minha filmagem e edição, né? Então, veja, um trabalho conjunto e que nem por isso, nem por ter envolvido tudo isso, ele não deixa de ser possível fazer em casa, né? O objeto do nosso trabalho é justamente multiplicar, mostrar que as coisas podem ter que começar aqui, mas elas conseguem ser espalhadas para toda a rede, né? Enfim, e depois a gente vai até disponibilizar esses vídeos, vocês vão poder assistir mais tranquilamente se vocês gostarem, né? Vão chamando o pessoal para participar da aula, que ainda tem mais coisa para vocês. Passo a palavra para o professor Leandro.
Muito obrigado, Luiz. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Foi feito com muito carinho, especialmente para vocês. Essa história, na verdade, ela é tradicional, não foi inventada por nós. Ela é tradicional para você contar a história do Teatro de Sombras. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão se deparar com muitas versões, né? O que eu acho interessante nessa história, que eu gostaria também de comentar, é a metáfora, né, do mago, quando ele tem um problema e precisa ser criativo para resolver e encontrar uma solução. Quantas vezes na vida a gente precisa, né, ter essa inteligência e essa imaginação? Daí, portanto, é tão valioso que a gente brinque, que a gente explore, que a gente tenha esse olhar criativo para as coisas, algo que o teatro de sombra pode desenvolver bastante. Então, nesse sentido, né, como eu disse para vocês, né, o mago, ele tem ali que resolver um problema. Ele é colocado numa situação, ele vai ser decapitado, perder a cabeça, caso ele não traga novamente a princesa para o rei. Isso não é possível, né? Afinal de contas, ela já morreu, mas ele tem a brilhante ideia de trazer ela em forma de sombras. Afinal, ela estava no mundo das sombras. Olha que bacana, que inteligente ele foi, e assim surgiu o Teatro de Sombras, né? E como vocês puderam observar, o primeiro exercício e tecnologia para a projeção de telas. No próximo slide, nós temos novamente uma outra interação e nós gostaríamos muito de saber aqui se vocês já brincaram de contar histórias com sombras. Que tal dar uma olhada à sua volta e observar as sombras dos objetos? Com que elas se parecem? Dá uma olhada aí no sofá, na televisão, enfim, tudo que tem à sua volta aí na sua sala, no seu quarto, e observa as sombras. Observa o que se formam com as sombras e o que vocês poderiam criar de histórias e personagens a partir dessas sombras. Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Lendo aqui os comentários, as respostas de vocês. Primeiro, respondendo a professora Elisete, que mandou um congratulations. Thank you, professora Elisete, obrigado. Ela já está. Gostamos muito quando temos o retorno de vocês, né? Tem várias salas aqui, as salas de várias séries, de vários anos. Então, chame seus amiguinhos aí para participar, que eu estou lendo todas as mensagens, tá muito legal, tá? Lembraram aqui das sombras, das pás, do ventilador no teto, que as pessoas ficam imaginando, né? De brincar com lanterna embaixo
do edredom e fazer as sombras, né? De tentar fazer formas humanas ou formas de animais utilizando as mãos, né? E também é uma brincadeira corriqueira, mas enfim, várias contribuições ligadas à infância e dos professores que também são pais, lembrando aí dos seus filhos quando descobrem a própria sombra, a maravilha que é, né? Foi lembrar também a história do Peter Pan, que tem toda uma alegoria em relação à sombra dele e como ela deve ser fixada a ele, ele tem que não se perder da própria sombra. Enfim, é um tema que instiga, né, que provoca curiosidade há muitos e muitos anos, né? E é por isso que a gente trouxe aqui para vocês. Mas agora eu volto a palavra para o professor Leandro. Obrigado, professor Luiz. Obrigado, alunos e professores. Bom, pegando um gancho aqui com o professor Luiz, né, que falou sobre brincar com sombras, né? Então, é tão interessante essa temática, né? Por que a gente se interessa? Por que a gente tem essa curiosidade com relação às formas, né, que são projetadas a partir das sombras? Brincar com sombras é pensar o teatro de formas animadas e, mais especificamente, o teatro de sombras, é também refletir sobre o brincar, sobre o lúdico. Afinal, animar um objeto é conferir-lhe alma, dar-lhe vida. O ato de brincar envolve tanto as crianças quanto aqueles que se deixam penetrar neste mundo de sonhos em que se torna possível. Então, olha que interessante, né? Essa brincadeira ela foi tão importante que hoje vamos dizer, a alma do próprio da indústria de entretenimento, né? Eu estou me referindo ao cinema, aos jogos de videogame, à televisão, né? Que são, na verdade, consequências de toda essa brincadeira com sombras. Veja como isso faz parte de nossa humanidade. No próximo vídeo, nós vamos exibir, então, o momento mão na massa. Como será que nós fizemos aquele teatro de sombras que vocês viram lá com a origem do teatro de sombras, o nosso filminho, né? Como será que eu posso fazer em casa, com a ajuda, né, dos adultos, né? Se você tiver dificuldade para cortar estilete, é bom pedir ajuda de um adulto, tá, pessoal? Ninguém aí, a gente não quer que ninguém tenha um acidente. Ou então, dos nossos professores também, que vocês podem fazer aí na sala de aula. Como será que eu posso fazer meu próprio teatro de sombras ou televisão de papelão? Então, no próximo slide, nós temos aí o vídeo, né, produzido também aqui no CEBP, especialmente para a rede, ensinando passo a passo de como fazer sua televisão de papelão.
pessoal, espero que tenham gostado aí do vídeo. E visto como, apesar de trabalharmos conceitos, às vezes mais complexos, mesmo utilizando toda a estrutura aqui do centro, são coisas que podem ser colocadas na prática, aí, com papelão, papel de seda, cola quente, né? Quem nunca brincou com esses materiais em sala de aula para produzir materiais para os alunos? A ideia é trabalhar os conceitos, mas também colocar a mão na massa, né? Retornando aqui o boa tarde da professora Sandra, professor Marcelo, professora Suzy, aqui que estava no canal do 3º ano do ensino médio, e também retornando o oi da professora aqui que mandou no 1º ano do ensino médio. Estão vendo as mensagens, obrigado pela participação. Agora, volto para o professor Leandro na câmera do Teatro de Papelão, que ele vai mostrar um pouco do protótipo aqui ao vivo para vocês, tá? Muito obrigado, professor. Como vocês podem observar, essa daqui é a nossa televisão de papelão, né? Feita com muita criatividade. Vocês viram que não é difícil. Se a gente conseguiu, vocês também vão conseguir. É possível que vocês façam televisões maiores que essa, né, de várias polegadas. É possível que vocês utilizem outros recursos também, mas aqui a tentativa realmente é de mostrar para vocês um exemplo, tá? Então, fizemos aqui esses ornamentos, né, para deixar a nossa televisão mais bonita, fizemos os desenhos, mas nada disso é necessário. O importante é que tenha esse papel de linho, como vocês podem observar, né, e o papelão. Atrás dos bastidores, é muito simples, né, como vocês podem ver aqui, nós colocamos esse isopor para poder colocar os bonecos aqui, né, como, por exemplo, esse nosso templo cortado na nossa cortadora laser, né? Para que a gente pudesse deixar aqui os bonecos. Basicamente, a ideia é vocês depois pesquisarem, né? Como que vão ficar essas sombras projetadas, né? Então, eu tenho aqui nas minhas mãos o peixinho, a minha lanterna, e vamos lá. Veja que não está aparecendo nada, mas quando eu ligo a minha lanterna, aí eu já tenho aqui uma imagem. Conforme eu aproximo a lanterna, eu tenho aqui uma imagem, mas conforme eu vou me afastando, essa imagem também vai ficando mais definida, tá mais claro, né? E tem aqui um peixinho, ele está nadando, olha que bacaninha. Vai lá para o templo, e aí vocês podem criar muitos personagens. Espero que vocês, então, brinquem bastante, inventem bastante aí com esse teatro de sombras. Bom, como nós dissemos, o teatro de sombras ele foi super importante para o desenvolvimento, né, das projeções de tela que temos hoje em dia. E essa evolução, próximo slide, por gentileza, não parou por aí. Então, os próximos registros da projeção de imagens vêm acompanhados do desenvolvimento de aparelhos ópticos, os quais também estão relacionados à história do cinema. O primeiro aparelho óptico significativo foi foi a câmara escura, como vocês podem observar no slide. Então, nessa imagem, nós temos aí, né, esse instrumento, né, de captação de imagem. Então, a câmera escura recebe a imagem que está fora, dentro tem um espelho, e aí a pessoa que está ao outro lado consegue ver a imagem invertida. Então, essa foi a primeira investigação, a primeira pesquisa aí que se tem conhecimento a respeito de captação de imagem, que foi super importante para o desenvolvimento do projetor de tela. No próximo slide, nós temos o avanço dessa técnica, né? Que é a lanterna mágica. Então, na metade do século XVIII, o alemão Athanasius Kirchner criou a lanterna mágica. Baseando-se nos princípios inversos da câmara escura, o equipamento, ao receber iluminação de uma vela, projeta, ou seja, lança para fora, imagens que estavam desenhadas numa lâmina de vidro, como uma lente. Então, a princípio, a câmera escura recebe a imagem de fora e dentro, graças ao espelho, é refletida de modo inverso, de ponta cabeça. Com a lanterna mágica, eu faço o efeito inverso. Eu pego uma lâmina, eu coloco uma imagem desenhada nessa lâmina, graças à vela, ela é projetada a imagem para fora, mais ou menos como nós fizemos no teatro de sombras. E assim, nós temos aqui
uma outra tecnologia mais avançada de projeção de telas. No próximo slide, ainda nesse processo de evolução do projeção de telas, nós temos ainda na mesma década, em 1833, desenvolvida pelo britânico Horner, um outro aparelho chamado zootrópio, um jogo baseado na sucessão de imagens para gerar movimento, como o fanacistoscópio. Esses nomes difíceis, né? Trata-se basicamente de uma evolução da lanterna mágica. Então, a princípio, a lanterna mágica projeta a imagem para fora. O zootrópio é um cilindro com várias imagens, uma do lado da outra. Vocês já brincaram de stop motion? Vocês sabem como é feito um desenho animado? Eu pego as imagens, coloco elas uma em sequência da outra e depois, em movimento, eu tenho a ilusão de que, de fato, eles estão em movimento, né? Então, quando esse cilindro gira, dá essa ilusão de movimento. A imagem é recebida pelo espelho e, de novo, é projetada para fora. E aí nós temos o primeiro cinema, né? De certa forma, é a primeira técnica aí para que a gente possa ter uma projeção de tela em movimento. Porque antes disso, as imagens eram projetadas para fora apenas paradas. Com o zootrópio, nós temos a imagem projetada em movimento, né? Então, graças a essa técnica do stop motion, que é presente muito em jogos de videogame, em desenhos, né? Onde você coloca as imagens sucessivamente e geram essa ilusão de movimento aos olhos. No próximo slide, nós temos, então, aí, de fato, o cinema, né? Em 1895, os irmãos franceses Lumière idealizam o cinematógrafo. Era um aparelho movido por uma manivela que move um filme perfurado para registrar imagens em movimento. Então, graças ao zootrópio, nós chegamos, então, no cinematógrafo. Próximo slide, por favor. E aí, finalmente, né, no início da década de 70, nós temos os retroprojetores, né? Lançado o projetor de slides, aparelho que permitia sincronizar áudio e imagem. Ele projeta sobre uma tela ou parede uma imagem estática em preto e branco ou em cores. Então, quando eu vejo esse aparelho, eu lembro da minha infância, eu lembro quando eu ia lá para a igreja, quando eu era adolescente, aí eu ficava, né, assistindo lá os louvores, os hinos, acompanhando as letras, né, que eram projetadas graças a um retroprojetor, e assim todo mundo conseguia cantar junto, né, não era só o coral, a banda lá que estava tocando, mas a gente também podia cantar junto, né? Então, vejam como essas tecnologias, elas fazem parte da nossa vida e que também tem um significado muito especial. No próximo slide, agora, atualmente, nós temos, de fato, os projetores, né? Esses que fazem parte aí do nosso cotidiano, que nós utilizamos em sala de aula, no mundo do trabalho, para apresentar um seminário, como uma ferramenta digital, um recurso muito importante para a gente apresentar, né? Seja para a gente apresentar uma informação ou para a gente contar uma história, tudo isso para que as pessoas prestem atenção na gente. Então, a gente cria essa ferramenta, mas a essência é a mesma. É a mesma daqueles homens das cavernas que brincavam com sombras, né? E contavam histórias. Hoje, nós temos os projetores de tela que servem para a gente como uma ferramenta, um recurso, para a gente também continuar contando histórias, narrando histórias, trazendo informações e conteúdos. E no futuro, o que será que teremos? Bom, aí vou deixar para vocês, né, que estão aí no ensino fundamental, ensino médio, estudantes de um modo geral, né, e que com certeza farão parte, né, do desenvolvimento dessas novas tecnologias que estão surgindo. Por exemplo, realidade virtual, realidade em 3D, realidade aumentada, técnicas que vão... Imagina no futuro, gente, eu vou apresentar um trabalho e aí eu vou conseguir, de repente,
uma imagem minha vai ser projetada na sala da sua casa. Já pensou que doido isso, gente? Uma imagem projetada assim, realmente em terceira dimensão, você consegue me ver em pé? Eu imagino que no futuro seja assim. A gente já tem algumas tecnologias nesse sentido, capazes, né, de projetar a imagem de uma forma nunca vista antes. E vejam que tudo isso começou lá atrás, graças, né, à curiosidade, à brincadeira e à imaginação. E para encerrar, eu deixo aqui para vocês uma frase do filósofo Henri Bergson, que diz o seguinte: a vida é um caminho de sombras e luzes. O importante é que se saiba vitalizar as sombras e aproveitar a luz. Então, espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula, que vocês tenham se divertido um pouco conosco e aprendido também. Espero também vê-los aqui no CIEBP. Agendem aqui uma trilha conosco para fazer teatro de sombras, para fazer atividades, né? E usar a imaginação de vocês. Agora eu passo a palavra para o professor Luiz, que vai fazer as considerações finais e o fechamento da nossa aula. Muito obrigado a todos. Cuidem-se. Bom, pessoal, aqui é aquele momento do cinema em que a luz começa a acender, as pessoas começam a se levantar, talvez a expectativa se vai ter aquele final depois dos créditos ou não, que a gente está habituado. E eu já vou trazendo aí vocês de volta para a rotina, de volta para as aulas, centro de mídias, para os seus estudos, planejamento de aula, etc. Mas primeiro vou pedir brevemente aí para mostrar o slide da bibliografia, né, que é o seguinte da frase aí do Leandro, para quem tiver interesse, tirar um print da tela aí, são as referências que o Leandro utilizou aí, que a gente estudou para fazer a aula. Agora coloca um pouco sobre as habilidades, por favor, o próximo slide também. São essas as habilidades que basearam o nosso conteúdo. Aqui também é currículo, né? Além de botar a mão na massa, fazer algo divertido. A ideia é trabalhar habilidades do currículo de tecnologia, do currículo paulista, né? Que tem uma aula por semana e às vezes precisa de um reforço mesmo. E, por fim, coloca o slide do Vem pro CIEBP, que é o seguinte, por favor, para lembrar vocês de nos visitarem aqui na rua Padre Chico 420, Pompeia, Zona Oeste de São Paulo, capital. Tem também o site do Centro de Inovação, telefone, WhatsApp, Telegram, você encontra todas essas informações aí na tela, assim como o nosso Instagram, que é bem fácil de decorar, é só a nossa sigla, o @CIEBP, que você nos encontra, bem como os conteúdos que nós produzimos por aqui. Por fim, você tem aí a tela de avaliação, então tira aí do QR Code, se você está no centro de mídias, acredito que tem um link aí para você avaliar. Agradeço o feedback de todos vocês, né? A professora Creuza mandou aí muito boa aula, agradeço demais, a gente fica feliz, né, quando a gente vê essas coisas. A professora Rosângela mandou um muito bom, e também a professora Rosimeire mandou 2 boa tarde, eu não mandei nenhum para ela. Então, boa tarde, Rosimeire, boa tarde, obrigado. O professor Gesiel também chegou agora, boa tarde, né? E por fim, né, quero deixar um agradecimento aí para uma pessoa em especial, para o pequeno Matheus, aí que emprestou o pai dele para mim, né? O pequeno Matheus, que é o beta tester, né, que testa as nossas ideias de criações com o seu pai, né? E também para todas as crianças, né? O Matheus, no caso, filho do Leandro, aqui do meu lado, e também a todas as crianças que, com seus pais, sejam seus irmãos mais novos, sejam seus filhos, vocês professores, que além de professores são pais também, que nos levam de volta para essa época de imaginação, de criatividade, que é da onde saem, afinal, as grandes ideias, né? Computadores, tecnologia, tudo maravilhoso, mas tudo depende de quem está aí do outro lado, de quem cria essas ideias, né? E aqui que a gente trabalha esse conceito de criatividade. Por fim, eu vou pedir para deixar, então, a tela da avaliação, para quem quiser aí, quem quiser participar e falar o que achou da aula e das sugestões, e eu me despeço por aqui. Eu, Luiz, fico por aqui e até a próxima.